melhorada, com certeza. A gente vê então a importância dessas cooperativas do ramo especial. Tanto ligado a todo o poder de barganha que as pessoas têm quando estão unidas, porque, por exemplo, um grupo de cadeirantes, se estão unidos, eles conseguem muito mais facilmente negociar com a prefeitura ou com o comércio para que as calçadas e as entradas do comércio sejam acessíveis para cadeiras de roda, ou tem aquela informação na calçada que é importante para que as pessoas com deficiência visuais andem com a sua bengala. A gente pode ter esse poder de barganha quando a gente organiza essas pessoas que têm deficiências e que juntos elas vão negociar uma estratégia para superar essas dificuldades. Mas também existe esse foco na independência social e na vida no mundo do trabalho. A questão aqui é tornar o cooperado uma pessoa mais independente sozinha, que ele consiga preparar o alimento, se arrumar uma casa, pegar um ônibus, fazer atividades que parecem corriqueiras para o dia a dia, mas que se você enfrenta uma deficiência física ou alguma dificuldade ligada à dependência de drogas, ou até mesmo a questão da dificuldade de preconceito social ligada aos egressos do sistema penitenciário, ou seja, quem já passou pela cadeia, já cumpriu sua pena e já saiu do sistema penitenciário, todas essas dificuldades podem ser multiplicadas e podem ser muito grandes de ser contornadas. O que a gente tem aqui, então, é a união dessas pessoas para a superação desses problemas em comum. E, principalmente, uma questão de elaboração de estratégias para independência econômica e independência social. É um tema muito interessante, né, professor? Eu acho interessante demais, Denise, ressaltar que como é quase uma cooperativa de integração à sociedade, né? Você tem várias pessoas, não só pessoas com deficiências físicas, mas pessoas com dificuldade de, por exemplo, conseguir um emprego que vem talvez pessoas que vêm do sistema prisional teriam uma dificuldade de conseguir um emprego e assim ter sua renda. Essas cooperativas ajudam a colocar e elas entram até com a responsabilidade por aquela pessoa dentro daquele trabalho, daquele emprego, e aí a pessoa tem mais possibilidade de desenvolver a sua cidadania, né? Exatamente, é um apoio social para auxiliar a gente no exercício da cidadania, né? E essa cooperativa, apesar de ser muito importante, muito útil na sociedade, é um ramo de cooperativismo que a gente ainda não tem aqui no estado de Rondônia. Então, vale a pena ficar atento, vale a pena ficar atento para essas necessidades. A gente sabe que existem outras organizações para as pessoas com necessidades especiais. A gente conhece, por exemplo, a APAE e outras instituições que são organizadas e que atuam no nosso estado, no entanto, não estão organizadas na forma de cooperativa. Às vezes seria interessante pensar numa cooperativa para atender essas pessoas. Vamos falar do último ramo da aula de hoje? Na aula de hoje nós vamos tratar ainda do ramo de infraestrutura. Aqui na imagem a gente vê essa rede de distribuição de energia elétrica, vocês conseguem identificar? Tem fios, energia elétrica, e aqui nós temos uma ponte bastante simples. Esses são ilustrativos do que a gente quer falar nesse ramo. São cooperativas que prestam serviços de infraestrutura aos seus associados. Ocorrem comumente em regiões esquecidas pelo poder público, principalmente na zona rural. Atendem ao seu quadro social com serviços essenciais de energia, telefonia, saneamento básico, limpeza pública e segurança. Pelo fato de atuarem mais na zona rural, a grande maioria destes está no interior do país. No Brasil, são mais conhecidas as cooperativas de eletrificação e de telefonia rural, que atendem mais de 4 milhões de brasileiros. São responsáveis pela distribuição e geração de energia elétrica, de telefonia e de abastecimento de água a mais de 500 municípios brasileiros. Esses municípios menores, que têm uma população menor, municípios às vezes que têm uma expansão territorial muito grande, então a gente tem muita gente vivendo afastado do centro, principalmente em zonas rurais. São municípios que muitas vezes têm dificuldade para ter recursos municipais e às vezes pouco interesse do poder público estadual para prestar esses serviços básicos de infraestrutura. Sem estradas de qualidade, sem pontes, sem energia elétrica e sem telefonia, é muito difícil a gente se inserir no mundo econômico. Como comprar ou vender produtos, como morar numa região que não tem esse mínimo de infraestrutura.
O ideal seria que o poder público sanasse essas dificuldades. A gente vê no nosso estado mesmo muitos esforços na abertura de novas estradas vicinais, que são essas estradas rurais, né, as linhas que a gente chama aqui no estado. No entanto, às vezes não é o suficiente. Essas cooperativas existem para sanar essas situações, quadros nos quais o poder público é incapaz de sanar todas as necessidades da população. O Brasil, que é um país, né, professor, com tantas dificuldades de infraestrutura. E nesse ramo a gente pode confirmar aquele velho ditado que diz que a união faz a força, né? Essas pequenas cidades, nesses locais mais afastados, quando as pessoas se juntam, elas conseguem produzir muito mais. E juntos elas prestam serviços a rodovias, usinas hidrelétricas, aeroportos, sistemas de comunicação e outras importantes áreas estratégicas. A gente trouxe uma ilustração desse ramo também. Vamos a ela? Cooperativismo de infraestrutura. Energia elétrica, telefonia, limpeza pública, segurança e saneamento básico. Uma cooperativa de infraestrutura oferece esses serviços essenciais de forma coletiva aos seus associados, com o objetivo de que eles possam desenvolver melhor suas atividades profissionais. O ramo da infraestrutura ele é um ramo que tem uma atuação maior no sul do Brasil, principalmente no estado ali do Rio Grande do Sul. E essas cooperativas as mais comuns são as que trabalham com a eletrificação e a telefonia rural. Então são pessoas que muitas das vezes elas não têm acesso à telefonia ou à eletrificação, então elas se organizam ali e conseguem ter esse serviço. E às vezes alguns serviços também que têm um custo maior e aí eles conseguem também se organizar para ter um custo menor em cima desse serviço. Essa necessidade geralmente ocorre no meio rural, por isso a grande maioria delas está no interior. No Brasil, são mais conhecidas as cooperativas de eletrificação e de telefonia rural. Em Rondônia ainda não existe uma cooperativa de infraestrutura. Nós vemos que atualmente há no Brasil 125 cooperativas de infraestrutura, com 955.387 associados e mais de 6 mil empregados. Pessoal, esse é o nosso conteúdo da nossa aula 2 da disciplina de ramos do cooperativismo. Por enquanto, nós ficamos por aqui, mas deixamos a nossa atividade de sala e retornamos em breve. Queremos ler a sua resposta. Por favor, mande pra gente. Até breve!